Olá pessoal, boa fé para vocês. Hoje, dia 23 de janeiro de 2019. Estamos aqui com mais uma transmissão. Eu estou um pouquinho afastado, não estou produzindo vídeos aqui, não estou gravando, porque eu não edito meus vídeos também. Infelizmente, as pessoas vão muito pelas aparências, muito pelo conteúdo que está editado. Então, a única coisa que me resta é agradecer os trabalhadores, esses escolhidos, né? Onde as farsas não enganam mais, esses falsos profetas, pseudos políticos, né, que tentam enganar, controlar e trair a humanidade, trair o povo brasileiro também, e apenas agradecer a todos os canais que vêm esclarecendo essas pessoas. É graças a vocês que o povo brasileiro está acordando, é graças a vocês que o povo brasileiro está tendo visão do que realmente, entendendo realmente o que está acontecendo, como as coisas funcionam, né? E como as coisas estão sendo conduzidas. Mas, muito bem. Gente, eu quero falar aqui um pouquinho com vocês a respeito das contas de luz. Nós percebemos um problema grave, não só no Rio Grande do Sul, mas também em Santa Catarina, né? Agradecendo aí o deputado Kennedy, né, que ele tem como é que é o negócio, como é que é o gabinete móvel dele, e ele é uma pessoa que defende o que é certo, defende o que é bom, e inclusive está compartilhado no meu Facebook aí o vídeo dele denunciando a Celesc, lá em Santa Catarina, mas eu gostaria de denunciar a RGE aqui no Rio Grande do Sul. Nós estamos com um problema nas contas de luz, que está altíssima e a qualidade baixíssima. Quando a RGE aqui no Rio Grande do Sul era brasileira, ela dava um ótimo atendimento, né? Assim mesmo tinha as quedas e tal, mas eles estavam sempre a par e era um dos melhores serviços quando você ligava para avisar de um blackout, avisar de um problema, avisar de uma queda de luz, eles logo reagiam, logo colocavam as coisas para funcionar. Mas desde que essas empresas de operadoras, né, desde que essas, vamos dizer assim, enfim, desde que essas instituições foram vendidas para chineses, né, foram socateadas depois para vender para os chineses a preço de banana, eu não sei nem que preço pagaram, desde que passou para os chineses, para empresas chinesas, a coisa aqui não anda funcionando muito bem, não é mesmo? Então, incompetência administrativa, a tecnologia de reconhecimento facial, de invasão de privacidade, de manipulação e espionagem anda muito bem, tá? 1000 por hora, né? Em todo o mundo. Inclusive, gostaria aí de dizer que essa turminha, essa comitiva do PSL que foi para a China lá para saber mais sobre o sistema de reconhecimento de face, esses traidores não deveriam nem de assumir o poder. Convocar novas eleições para eleger pessoas para colocar no lugar dele, pessoas mais honestas, mais claras, decentes. Porque essa turminha que foi lá para a China e depois vem aqui, não, mas no Brasil já faz tempo que tem a tecnologia de reconhecimento facial, vocês que não... Em vez de lutar para tirar essa parasita daqui, esse instrumento de espionagem aqui do Brasil, né? Em vez de trabalhar para tirar essa porcaria daqui, não, eles vão lá para trazer mais veneno aqui para dentro. Cavalo de Troia. Eu já tinha falado em 2018 a respeito dos caminhões, dos tanques de guerra que os Estados Unidos estava doando para o Brasil. E eu disse, cuidado, que é um cavalo de Troia. Aí me vem a comitiva do PSL e faz tão pior quanto. Gostaria de dizer que o Trump está louco. Ele está louco. O Trump ele não está batendo bem das ideias, não. Proteger, garantir segurança dos Estados Unidos, beleza, mas agora militarizar o espaço exterior, militarizar lá, vai contra muitas leis, cara.
Já não basta a China, já não basta a Rússia, agora os Estados Unidos também? Militarizar o espaço exterior? Isso vai ser complicado, né, filho? Cortou as verbas da NASA, ao invés de passar para as pessoas que tivessem interesse em financiar a NASA, que daí, claro, né, aí todas, vamos dizer assim, todas as capturas de imagens do espaço exterior ficaria à disposição de todas as pessoas para que pudessem, para que tivessem acesso, para que fizessem seus estudos, para que apresentassem seus estudos, suas análises. Ao invés de fazer isso, não, ele cortou a verba totalmente lá da NASA, né? Hoje não adianta a gente querer evitar que o mundo se globalize, o mundo já está globalizado, faz filho. O que você precisa é ficar atento e fazerem cumprir as leis da decência. As leis não é ditadura, não. Não é ter esse negócio de ditadura. Mas trabalhar para que as coisas andem bem para toda a humanidade, que a humanidade seja, né, uma raça esclarecida e não parasitas como está sendo. Estão invadindo a Lua, estão invadindo Marte, estão querendo controlar tudo. Não vai funcionar. Não vai funcionar, isso não vai dar certo. Tá? Então cortar o Hubble já quebrou aí, não tem manutenção. Outros satélites também quebraram, porque o Trump, né, cortou lá a verba da NASA, em vez de fiscalizar, em vez de trabalhar para que toda a humanidade tenha acesso ao conhecimento, não, eles estão cortando tudo isso. Eu digo que são os senhores do mundo que querem cortar os recursos que, sabendo que existem, as pessoas pelo mundo inteiro vão cobrar as informações, vão cobrar resultado, então eles cortam a verba para prejudicar a comunicação, para prejudicar os estudos, para prejudicar o esclarecimento, e assim poderem controlar tudo, inclusive militarizar o espaço exterior. Isso que a gente tem que tomar cuidado. E o objetivo desse vídeo aqui, então, que nem é esclarecer sobre isso, é avisar apenas que o nosso amigo, um dos nossos governantes aí, o governante dos Estados Unidos, hoje o mundo está globalizado. Não adianta você dizer, o Brasil é uma coisa, Estados Unidos é outra, Estados Unidos é uma coisa, o Brasil é outra, os outros países é outra coisa. Não, para aí, filho. Não é assim, não. Não é assim, não. O mundo está globalizado e não adianta querer refutar esses fatos. Não adianta querer refutar esses fatos. Tá? Basta apenas observar os acontecimentos, os fatos e todas as coisas que estão acontecendo. Tá? Nós temos que manter a tecnologia que está no espaço, o espaço tem que permanecer civil, de acesso a todos, tá? E então não adianta vir dizer que os Estados Unidos é uma democracia, com um presidente louco, débil mental, que está sendo agora, porque fez muitas coisas boas, foi muito elogiado, inclusive, pelos próprios Luiz Miranda, né? Foi muito elogiado o governo americano. Nossa, o governo americano, porque fez isso, porque é incrível, porque não sei o quê. Não, tudo bem. Os Estados Unidos vai bem? Vai bem, ó, show de bola. Agora, como vai ficar? Porque de uma hora para outra, eu já avisei também, falei isso em 2017 também, falei em 2018, que os Estados Unidos é uma mina terrestre. Uma pisadinha em falso, cara. Puf, acabou. Acabou. Então a gente tem que estar de olho, a gente tem que estar esperto quanto a isso, a gente não pode se omitir, não pode refutar os fatos, a gente tem que observar os fatos e tem que analisar os fatos e dar soluções. Então, a solução, já que o Donald Trump cortou a verba lá da NASA, então cabe ao restante do mundo, todas as pessoas interessadas, cada um dá um pouquinho, né? E todas as informações ficarem de acesso para todos nós, sem censura. Uma vez que os Estados Unidos estavam pagando, aí podiam censurar, né? A Área 51, podiam censurar os fatos aí, tem um monte de gente que está de olho no espaço, tem um monte de gente que está estudando as coisas lá, está observando, está dando suas posições, está avisando as pessoas, olha, está acontecendo isso, olha, tem esse cálculo aqui, olha, tem esse
deu erupção solar, tem os OVNIs passando na frente da sonda tal, tem esses objetos que são imensos passando na frente da sonda, nós temos que ficar de olho, onde é que está o planeta tal, onde é que está o meteoro tal, tem um monte de gente pela internet que está anunciando isso, que está mostrando isso. Né? Aí nós temos mais um outro problema. A Comissão Europeia, com a regulamentação da internet, vai prejudicar todo mundo, não tem um que não vai ser prejudicado com o artigo 11, 12 e 13 da União Europeia. O que acontece? No Brasil nós temos leis, tá? E tem alguns brasileiros ainda, gente que votou no Bolsonaro que não entendeu ainda o que o Bolsonaro está fazendo. O Bolsonaro lá, por exemplo, lá na Suíça, o discurso dele de 6 minutos, cara, foi perfeito, mas tem gente que diz, não, ele não disse como vai fazer as coisas, ele não disse como vai fazer. Bom, o cara chegou lá, diz, olha, nós vamos deixar o Brasil, nós vamos trabalhar para deixar o Brasil preparado para que vocês visitem o Brasil, para que vocês investam no Brasil. O que ele está dizendo? Não é eu que vou investir no Brasil. Venha ao mundo, invista no Brasil. Aí o cara pega e diz assim, outra coisa sobre o Bolsonaro é assim, mas ele não disse, o que o povo está acostumado? O povo está acostumado com aqueles corrupto, trambiqueiro, estelionatário, bando de vagabundo que dizia assim, porque vão investir tanto na educação? Alienação. Vai ver a doutrinação lá do MST nas escolas do Nordeste, nas escolas lá do interior. Vai lá ver o que eles estavam fazendo. Investimento de milhões. Investimento de milhões na publicidade. Qual a empresa preferida monopolizou a publicidade do governo federal? O Globo. O Globo é de quem? Vamos investir tanto na geração de energia superfaturado. Aí vem o Bolsonaro, cara, quanto à questão do Bolsonaro, 80% de todas as decisões que o Bolsonaro tomou seriam as mesmas decisões que eu tomaria. Tem algumas coisas aí que eu discordo, mas eu digo assim, é uma questão de calma, não podemos perder a cabeça, estão querendo provocar uma intervenção militar, né? Aquele moleque sem vergonha, gordinho e baixinho, que fica incomodando o grandão, fica incomodando, até que o grandão se estressa, perde a paciência e pô, mete a porrada nele, aí ele cai no chão, se rola, olha aqui, eu avisei, eu disse, olha o que ele fez comigo, né? Aí vira esse vitimismo todo para televisão, para mídia, assim como o molequinho acaba levando o grandão, né? Que ele provocou, até o cara perder a paciência. Ele provocou e leva para a diretoria, ainda o grandão é que é prejudicado, o grandão é que é punido. E o baixinho, gordinho, sem vergonha, né? Malandro, sai de boa dessa. Então, o que o comunista está fazendo? Não é um ato de criança, de moleque. Eles fazem de conta que não entendem as coisas. Eles querem tomar o poder a todo custo. Eu, para ser bem sincero com vocês, comitiva do PSL, do PSL, que foi lá para a China, nenhum deveria assumir o poder, nenhum deveria assumir no Congresso Federal. MBL, o Kim também não deveria. Convoca novas eleições, cara, e coloca tudo gente nova aí. Porque gente de caráter, sem partido. Partido, cara, é o melhor instrumento que existe para corrupção e formação de quadrilha. Tá? Enfim, e voltando então, só para complementar aqui sobre a questão do artigo 13, a nossa Constituição deixa isso muito bem claro, que é livre a manifestação do pensamento, livre a manifestação do pensamento sendo vedado ao anonimato. É livre a expressão intelectual, artística, científica e de comunicação, independente se é sua licença. E tem uma lei que eles agora, o que a Comissão Europeia quer? Quando a gente vai colocando vídeo, se o YouTube não excluir, eles vão processar a plataforma do YouTube, vão processar, vão
a plataforma do Facebook, mas na lei está escrito uma coisa, né? A pena não passará do condenado. Então, ou seja, é individual essa questão. Você não pode... É ilegal processar a plataforma, principalmente no Brasil. É ilegal. Então, o brasileiro está muito bem, basta apenas prestar atenção na Constituição brasileira, que os brasileiros não estão lendo, estão refutando, e eu digo, nossa Constituição é artigo 1, 2, 3, 4 e 5. Do artigo 6º em diante, está um congestionamento de, e eu digo, de ideologia partidária, de ideologia, assim, como é que se diz? Influência de opinião, tá? Formação de opinião. A história não está pronta. A história há de fazer-se. Ok? A história há de fazer-se. Então, do artigo 6º em diante, cara, ignora. Quem invocar uma lei que está lá no artigo 155 vai ter que passar pelo artigo 5º para ver se está ok. Simples. Você não precisa ler os 248 artigos da Constituição brasileira. Leia somente 240, leia somente 5 e deixa fluir os outros 243. O que não estiver de acordo, por exemplo, nós temos hoje o artigo 238 a 241 que fala sobre doações. Nós temos o artigo 84 que fala sobre o poder do governo, o poder do presidente. Nós temos o artigo 14, que é um crime contra o inciso 5º do artigo 1 da Constituição, que é um crime contra a meritocracia. Então, a gente tem que estar observando. Cara, e às vezes você tenta falar para as pessoas, tenta esclarecer as pessoas, e elas ainda te criticam. Elas ainda, elas querem te tirar teu poder. Não vai, cara. Ah, mas veio policial, abuso de poder. Ah, mas o juiz vai te colocar... Não, a lei punirá qualquer discriminação aos direitos e liberdades fundamentais. O que é o artigo 5º? É só direitos fundamentais? Não. É direitos e deveres. Eu estou cumprindo meu dever. Ok? Estou cumprindo meu dever. Sou uma pessoa de caráter, sou uma pessoa honesta, sou um cara inteligente. Inteligente o suficiente para saber o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode. E onde está o juiz, ele tem que valer mais do que o diploma dele. Às vezes as pessoas vêm assim, por quando eu vim falar da Constituição, o papel aceita tudo. Sim, de que é feito o teu diploma? Isso mostra que você é uma pessoa capacitada ou apenas alguém que pagou para conseguir um pedaço de papel que diz que você é formado em alguma porcaria? Então eu julgo que eu disse já, eu tenho um irmão que é advogado, mas eu digo, curso de Direito, cara, hoje em dia, faculdade de Direito, não é mais um curso superior. Porque os caras não fazem valer. Se fosse um curso superior, se essas faculdades todas valessem de alguma coisa, nós teríamos miséria na rua? Se a Constituição tivesse sido cumprida. Uma das coisas, mais uma vez, um elogio para o Bolsonaro. O cara está sendo fiel à Constituição. Mais um ponto para o Bolsonaro. E eu não votei, eu paguei a multa, paguei as duas multas. Não votei nem no primeiro nem no segundo turno. Porque eu acho que ninguém deveria ter ido nas urnas. Aí as pessoas dizem assim, você mistura os assuntos. Não, cara, tá tudo ligado. É você que está desligado. Então, a gente tem que caminhar num caminho onde as coisas, onde a gente observe as coisas e outra. Cara, não fica cuidando só do Brasil, cuida fora e dentro. Dentro e fora. Veja o que o Donald Trump está fazendo. Veja o que é a China. Veja o que é a Coreia do Norte. Veja quantos países, principalmente os governos anteriores, não só o PT, mas todos os partidos, cara. Todo o Congresso Nacional anterior, veja, quase todo, né? Que foi tirado os 2, 3 aí que eram bons. São bons, né? Inclusive um está na presidência da República. Mas, tirando esses 3, todo o Congresso Federal aprovando, porque ganhava comissãozinha, né? Dinheiro para Cuba, Venezuela, Bolívia, lá para os
os outros países comunistas, mandando nosso dinheiro para lá. E o que acontece nisso tudo? Mais um ponto, eles desacataram totalmente a Constituição. Eles comprometeram a soberania, comprometeram a cidadania, comprometeram tudo. O artigo 3º da Constituição, se fosse cumprido com excelência, nós não teríamos as misérias, nós não teríamos gente usando droga, nós não teríamos traficantes, nós não teríamos tantos presídios, não se gastaria tanto com segurança, não precisaria de tecnologia, sistema de reconhecimento facial, porque isso viola, isso é invasão de privacidade, é invasão, controle da população, controle indevido. Então, o que acontece no Brasil? O Brasil tem lei, mas o pessoal não leu a Constituição, mas quer a Constituição dos Estados Unidos. Acho que a Constituição dos Estados Unidos é melhor. Você me diga quais são os princípios da Constituição dos Estados Unidos, me diga quais são os objetivos da Constituição dos Estados Unidos, me diga quais são os fundamentos da Constituição dos Estados Unidos, me diga quais são as virtudes da Constituição dos Estados Unidos, onde me diz onde é que está esclarecido os direitos e deveres. Os Estados Unidos é uma plataforma aberta para uma ordem marcial que pode acabar com os Estados Unidos assim. Entendeu? Pá, acabou os Estados Unidos. Não tem mais Estados Unidos. Mas quem é que não percebeu isso? Né? Quem é que percebeu isso? Eu já disse e repito, os Estados Unidos é uma mina terrestre, é uma pisadinha em falso, cara. Pum, acabou. O Brasil, cara, o Brasil é a pátria do evangelho, é a pátria da consolação, é a casa do asilo. Porque muitas pessoas nos próximos dias aí podem vir a precisar de nós, pessoas de outras partes do mundo. E nós não vamos poder impedir que elas entrem, mas quando entrar aqui, as leis que vão ter que obedecer são os direitos e deveres, está aqui. Tem que colaborar com o nosso país e não vir aqui querer controlar, roubar. Não é nada disso. Vir aqui querer controlar, querer dominar, querer vir aqui causar vandalismo, terrorismo. O artigo 4º da Constituição, inclusive eu botei mais uma palavrinha no artigo 4º da Constituição ali, numa parte que diz repúdio ao terrorismo e ao racismo. Eu botei assim, repúdio à corrupção, ao terrorismo e ao racismo. Aqui na Praça de Caxias, eu coloquei aqui, estava lá os monumentos memoriais todos depredados, eu fui ali e dei uma ocupação, dei uma função para aqueles monumentos. Inclusive a Guarda Municipal aqui me abordou, tal. Eu disse, está aqui a lei, cara. Está aqui a lei. Eu estou fazendo aquilo que a Constituição me autoriza, tá? Eu estou agindo dentro da Constituição e, portanto, as leis orgânicas, as leis municipais não podem violar a Constituição. Tem essas leis, como de poluição visual, que estão violando a Constituição. Porque daí eles pegam e impedem você de se manifestar, impedem você de publicar, divulgar a verdade, divulgar o que é certo. Né? Então, o que acontece? As coisas têm que acontecer em virtude da lei. Aí você cria um monte de lei. Um monte de lei sem sentido. Você tem que obedecer essas leis. Um monte de leis sem sentido. Então a gente precisa tomar atenção. O que é que cria uma lei? Como é que a gente cria uma lei? Eu sei criar uma lei. Mas e você? Sabe criar uma lei? O povo brasileiro precisa ter decoro, cara, a Constituição. Decora, a Constituição, artigo 1 ao 5º tem que ter decoro. Você tem que saber todos os seus direitos e deveres, todos os objetivos do país, da nação, todos os fundamentos da nação e todos os princípios da nação. Você também tem que saber todas as virtudes do governo. Tá lá. O que é as virtudes? Artigo 2 da Constituição não tem nenhum inciso? Pega lá o inciso 35, 36, 37 e o 41 do artigo 5º e põe no artigo 2. É ali. E esses são as virtudes da Constituição. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Você pega esses 4 incisos, coloca ali. Pega o inciso 73 e põe como parágrafo único. O que diz no inciso 73 do artigo 5º?
Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular os atos lesivos ao patrimônio que a entidade do Estado participe, a moralidade administrativa, o patrimônio histórico e cultural, né? Nesse caso, salvo-se comprovada a má-fé, ficando isento de custas e ônus de sucumbência. O que é custas e ônus de sucumbência? O Estado, está no inciso 74, o Estado prestará assistência integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Está na Constituição. E aí eu li a Constituição, eu passei noites acordado lendo a Constituição para ver o que era importante, o que era fundamental. Aí me veio um cara que pagou a faculdade, só porque pagou a faculdade, acha que sabe mais que eu. Eu, pelo menos, estudei sem alienação, sem doutrinação, sem ideologia. Tá certo? Falei. Estamos aí criando outros canais, vamos ter os canais no YouTube. Por favor, você que está assistindo esse vídeo no YouTube, se inscreve, cara. Se inscreve, aperta o sininho lá, dá uma ajudinha, comenta, sei lá, faz alguma coisa. Se você não quer fazer nada, dá uma força para quem quer fazer, cara, para quem quer agir, né? Mas aqueles que agirem têm que agir de acordo com o bom senso. É a lógica. O que é uma criação? O que é a lei? A lei é a lógica da razão e do bom senso. É assim que se cria uma lei. Se tiver fora da lógica da razão e do bom senso, que seja feito, como é que se diz, para um grupo seleto, essa lei aqui é somente para o grupo seleto. Está errado? Ordem marcial é crime, ditadura é crime, comunismo é crime, capitalismo é crime. Partido político é todos os crimes. Tá certo? Partidos políticos, um crime contra o pluralismo político, com sistemas insuficientes e insustentáveis para a democracia e a meritocracia. Falei tudo, 27 minutos, batemos aqui nosso tempo, que era de 25 minutos hoje. Eu ia até uns 30 minutos, mas não vai precisar. Eu acho que falei tudo. Começamos lá falando sobre as contas de energia, né, as contas de energia elétrica, que está um caos. Chineses, comunismo, e eles estão tentando prejudicar tudo, né? É eles que estão no comando, mas querem culpar o presidente. Cara, eu estou muito feliz com o governo, estou muito satisfeito com o governo, e eu vou dizer para vocês, cara, vocês têm que colaborar com o governo. Fazer como muitos estão fazendo, tem que colaborar com o governo. Agora, quanto ao Bolsonaro, evita bajuladores. Tá? Evita bajuladores. Toma cuidado com os bajuladores. Tá bom? Já falei isso em 2018, falo aqui de novo. Fui. Fique com Deus, que a sabedoria esteja com todos e que a paz do Senhor que esclarece esteja sempre com cada um de vocês. Bora. Vamos que vamos. Boa fé a todos.